Olá pessoal, tudo bem? A gente está aí novamente para fazer mais um vídeo para o canal e o assunto hoje ele tem a ver um pouquinho com a religião, né? A gente entrou aí na Semana Santa, todo mundo sabe que a gente tem aí agora no final dessa semana a Páscoa e acerca desse assunto, né, e toda a simbologia que ela traz, é que a gente vai fazer esse novo vídeo, né, falando sobre essa simbologia, o que significa cada uma dessas coisas, né, e um pouquinho dessa importância, né, dessa data comemorativa cristã, que ela traz de mensagem, né, porque geralmente está resumido um pouquinho em chocolate, em coelhinho, que são coisas boas e atrativas, né, mas atrás disso nós temos uma mensagem também super importante e bem bacana, que deve sempre ser lembrada, inclusive passada para as nossas crianças. Então vamos lá. Então vamos lá. Os símbolos da Páscoa, né, eles são representações que fazem parte, geralmente, dos rituais da Semana Santa. A Páscoa ela é uma celebração, uma festividade muito importante para os cristãos, pois celebra a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. É um episódio bíblico, né, que celebra e interpreta uma passagem para novos tempos, né, e novas esperanças para a humanidade. A Páscoa ela é comemorada em data móvel, ela não tem uma data fixa, né? Sempre entre os dias 22 de março e 25 de abril. A Páscoa para os judeus, ela já traz essa imagem, né? essa tradução do hebraico, que significa passagem, comemorada pela conquista, né? Conquista da liberdade, né, dos hebreus, que viviam como escravos no Egito, simbolizando então esse retorno a uma vida mais digna. Essa libertação coincidiu com o início da primavera. Assim fundiram-se numa só festa a renovação da natureza e também o renascimento de Israel, como eram chamados os hebreus. Os rituais que precedem a Páscoa, eles começam já há cerca de 40 dias antes, né, dessa data, dessa comemoração. É um período conhecido como Quaresma, quando os cristãos se dedicam à penitência do jejum para lembrar os 40 dias passados por Jesus, quando ele atravessou o deserto, né, e também o sofrimento que ele suportou na sua crucificação. A Semana Santa ela começa no Domingo de Ramos, que é uma semana antes, né, da data específica, e esse Domingo de Ramos ele lembra a entrada, né, a chegada de Jesus em Jerusalém, onde as estradas, né, elas eram já enfeitadas com essas ramas, né, com essas folhas de palmeiras. A Sexta-feira Santa ela antecede, né, a Páscoa e é celebrada então a crucificação, né, a morte de Jesus mesmo, onde ele morreu, né, pregado na cruz, que é um dos símbolos também. O sábado de Aleluia, ele é o dia da celebração, aquela missa que acontece geralmente mais tarde, né, chamada também de missa da meia-noite. Não necessariamente hoje em dia ela é feita nesse horário, essa missa já pode ser, geralmente ela é celebrada já mais cedo. Então é esse sábado de Aleluia, né, que antecede o dia, né, do domingo da Páscoa, passagem, né, para o domingo da ressurreição. No domingo, então, é celebrada a Páscoa. Então, o domingo seria o dia dessa ressurreição e também a aparição, né, de Jesus após aquela morte para os discípulos. Durante a Semana Santa, então, a gente já vem trabalhando com vários símbolos. Você vê isso, né, tanto nas celebrações quanto no cotidiano mesmo, né, nas propagandas e imagens que acontecem, que lembram, né, essa data comemorativa, né, através dessa simbologia que faz essa propaganda e essa chegada dessa data importante. Entre eles, então, nós temos uma seleçãozinha aí com alguns desses símbolos, né, os símbolos pascais que a gente chama. O primeiro deles, o ramo da palmeira, que a gente acabou de citar ele já nessa história toda. A Semana Santa ela começa com o Domingo de Ramos, que lembra a entrada de Jesus em Jerusalém. Nessa ocasião, então, as pessoas elas cobriam, né, a estrada com folhas de palmeira para comemorar a chegada de Jesus. Atualmente, as folhas de palmeira elas são usadas também na decoração das igrejas durante as comemorações da Semana Santa, como um sinal de boas-vindas a Cristo. Outro símbolo muito usado, né, na igreja em si, e também nessa época, é o cordeiro. Esse é o símbolo mais antigo, um dos mais antigos, né, da Páscoa, lembrando a aliança que Deus teria feito com o povo judeu no Antigo Testamento. Naquela época, a Páscoa era celebrada com um sacrifício de um cordeiro. Para os cristãos, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo. Próximo deles, então, é o Círio Pascal, aquela vela, né, uma vela relativamente maior do que as comuns, né, que são símbolos também cristãos.
O cílio pascal é uma grande vela decorada com as letras gregas, alfa e ômega, que significam o início e o fim, respectivamente. Ela é usada durante as missas na Semana Santa. Durante a Vigília Pascal é inserido também na vela os 5 pontos das chagas de Cristo na cruz. Ela é acesa no sábado de Aleluia e a sua luz representa então a ressurreição de Cristo. Nós temos também como um dos símbolos, né, da Páscoa o peixe. O peixe é um símbolo trazido dos apóstolos que eram pescadores. Ele é um símbolo de vida, né, usado pelos cristãos. Os primeiros cristãos, logicamente. No acróstico Ixtus, peixe em grego, as letras são as iniciais que significam, né, na sua tradução, Jesus Cristo, Filho de Deus ou Salvador. Faz parte do ritual da Semana Santa comer o peixe, né, na sexta-feira principalmente, para lembrar o ritual dos 40 dias de jejum de carne, seguidos pelos cristãos durante a quaresma. Então, nós temos a simbologia também do peixe como alimento, né, quebrando esse jejum, digamos assim, desses 40 dias, antecedendo ali essas festividades e essa festa que a gente comemora, né, na Páscoa. Outro símbolo, né, um dos mais apreciados e mais queridinhos aí, é o ovo de Páscoa. Por representar o nascimento e a vida, presentear com ovos era um costume antigo entre os povos do Mediterrâneo. Durante as festividades, para comemorar o início da primavera e a época do plantio, os ovos eram cozidos, pintados e presenteados para representar a fertilidade e a vida. Então o ovo de chocolate ele veio como um presente, né, simbólico bem mais tarde. O início era o ovo mesmo, né? O ovo era cozido, pintado, ali tinha o segredinho da coisa, né, esse artesanato que era feito, e feito esse agrado, né, esse presenteamento aí entre os seus conhecidos. Muitas culturas mantêm até hoje esse costume. No mundo moderno, o ovo fabricado com chocolate virou uma tradição de presente no domingo de Páscoa. Próximo símbolo também nos remete muito, né, quando você bate o olho, e é um símbolo muito forte que a gente tem hoje da Páscoa, né, que seria o coelho. Por que será o coelho? O coelho de Páscoa ele tornou-se o símbolo da fertilidade e da vida, devido à particularidade desse animal em se reproduzir em grandes ninhadas. Está relacionado com a Páscoa por representar a esperança de vida na ressurreição de Jesus Cristo. Vários povos da antiguidade já consideravam o coelho como símbolo da fertilidade, pois com a chegada da primavera, eram os primeiros animais a saírem de suas tocas. Com o passar dos tempos, os coelhinhos de chocolate entraram para os costumes das festividades da Semana da Páscoa. Assim como os ovos de chocolate, os coelhinhos viraram tradição de presente no domingo de Páscoa. Ainda também temos como um dos símbolos, né, da Páscoa o sino, não necessariamente na Páscoa, assim como a vela em si, o cordeiro, né, a cruz, que são símbolos que aparecem, né, não necessariamente nessa época, mas aqui ele entra também nessa lista de símbolos pascais. Os sinos, então, são eles que anunciam nas igrejas católicas a ressurreição de Cristo no domingo de Páscoa. Outra coisa que virou um símbolo também mais comercial, né, assim como no Natal a gente tem o panetone, na Páscoa nós temos a colomba pascal. A colomba pascal ela foi criada na Itália, né, é um pão doce em formato de pomba, geralmente, embora a gente já encontre em outros formatos também, e a pomba simboliza a paz de Cristo e também a presença do Espírito Santo. Né? Então, indiferente do formato, em formato da ave ou não, é um bolo, né, na verdade, com essa simbologia mais comercial, até digamos assim como nós temos o panetone no Natal. Pão e vinho também é um dos símbolos, né, que também não é só nessa época que que eles aparecem e que eles têm destaque. O pão e o vinho eles simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Jesus repartiu o pão e o vinho com os seus discípulos na última ceia, chamada também de Santa Ceia. Um pouquinho então da história, né, acerca dessa data. A Páscoa, então, ela é uma das datas comemorativas mais importantes entre as culturas ocidentais. A origem dessa comemoração ela remonta muitos séculos atrás. O termo Páscoa, então, ele tem uma origem religiosa que vem do latim, mas já na Grécia Antiga, esse termo já existia, né, e ele era escrito como Pasca. Porém, a sua origem mais remota seria entre os hebreus, onde aparece, né, esse termo que significa passagem. Historiadores eles encontraram indícios, né, de que existia uma festa que era comemorada, que levou a concluir que o motivo dessa festa era realmente o tema, né, o motivo principal era a passagem, comemorada entre os povos europeus já há milhares de anos. Principalmente na região do Mediterrâneo, algumas sociedades, entre elas a grega, eles festejavam a passagem, né, do inverno para a primavera. Isso já acontecia durante o mês de março. Geralmente essa festa ela era comemorada na primeira lua cheia, né, já da primavera, já da época das flores.
Entre os povos da antiguidade, o fim do inverno e o começo da primavera eram de extrema importância, né? Por que será? Pois estava ligado, então, a maiores chances de sobrevivência, tendo em vista que eles tinham um inverno assim muito rigoroso, muito extremo, né? Então esse inverno era intenso, ele castigava muito a Europa, né? E eles ficavam praticamente sem alimentos. E quando chegava a primavera, né, era esse motivo de celebração, onde eles conseguiram passar por esse período que era muito difícil, chegando agora numa época de fartura. Entre os judeus, vamos ver um pouquinho então da Páscoa. Essa data ela assume então um significado também muito importante. Ela marca o êxodo, né, desse povo do Egito, por volta ali de 1250 a.C., onde eles foram aprisionados pelos faraós durante muitos anos. Essa história ela encontra-se no Velho Testamento da Bíblia, né, no livro chamado Êxodo. A Páscoa judaica também está relacionada com a passagem dos hebreus pelo Mar Vermelho, onde, liderados por Moisés, eles fugiram para o Egito. E a Páscoa, obviamente, entre os cristãos, a história então conta que, entre os primeiros cristãos, essa data já celebrava a ressurreição de Cristo, quando após a morte, a sua alma voltou a se unir ao seu corpo. A semana, então, que antecede, né, essa data é o que a gente já comentou aqui, chamada de Semana Santa, e ela tem esse início, então, no Domingo de Ramos, e se estende ali até a data que celebra essa ressurreição. Então está aí um pouquinho da história, um pouquinho da simbologia, dessa data que é muito importante, não só para os cristãos, porque na verdade todo mundo celebra, né? Existe o feriado, né, que é significativo nessa época também, é uma data que você se encontra com familiares. Eu acho assim que, assim como o Natal, é um dos feriados e uma das datas mais importantes celebradas e comemoradas aí durante o ano. Essa simbologia, então, ela é bem específica, né? Nós temos esse surgimento, esse aparecimento, né? mesmo que ela seja um pouquinho voltada para o comércio, né? Alguns deles até totalmente comercial, mas toda ela tem um significado que é legal a gente passar, principalmente para as crianças. Elas já trabalham isso na escola, né? E quando a gente fizer isso em casa, só uma lembrança, a questão do coelhinho com o ovo, né? Porque logo ela vai estar aprendendo que o coelho é um animal mamífero, que ele não põe ovos. Então quando você esconde lá a cestinha, que é uma brincadeira muito comum nessa época para as crianças, já não dizer assim que vamos achar o chocolatinho, o ovinho que o coelhinho botou, né? Usa as duas coisas, não desmancha essa magia, assim como nós temos lá o Papai Noel também, mas diz assim, pode fazer as marquinhas, as pegadinhas ali do coelho, esconder os chocolates, mas não usar o termo botar, porque ele vai começar a fazer um pouquinho de confusão com isso, né? Então você diz assim, vamos achar os chocolates que ele escondeu, que ele trouxe, que ele deixou para você, né? Então era isso, esse é o nosso vídeo de Páscoa. Aproveitem a Páscoa, visite seus familiares, use dessa simbologia, né? Porque ela faz parte de toda uma história. Espero que vocês tenham aproveitado e espero vocês no próximo vídeo dos nossos tantos assuntos variados que a gente tem aqui. Um grande abraço e até mais!